Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quache, cientista de dados, e eu estou aqui junto com o Adriano, meu colega, para a gente conversar sobre inteligência artificial. E conversar com quem? Com convidados sempre feras no assunto, que manjam muito, para trazer para vocês as novidades, curiosidades, enfim, desse assunto que, mais do que está na moda, faz muita parte do nosso dia a dia, muito mais até do que a gente imagina, né? A gente está começando o podcast agora, né? A gente tem alguns episódios gravados, estamos construindo aqui essa plataforma e a gente quer muito construir junto com vocês. A gente quer construir com coisas que vocês têm interesse em saber. Então, se você tem uma dúvida, tem pergunta, tem, sei lá, crítica, sugestão, qualquer comentário, qualquer mensagem que você tenha pra gente, manda porque a gente está querendo saber. Como é que entra em contato? É fácil. Se você está assistindo a gente no YouTube, você pode usar a caixinha de comentários aqui do vídeo para mandar sua mensagem, que a gente vai ver. Já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal da Unisoma para saber das nossas novidades. E se você está ouvindo a gente no Spotify, você pode procurar a gente nas todas redes as sociais redes que tem por aí. Boa. Você pode ir lá no YouTube mesmo, no canal da Unisoma, se inscrever lá para saber das novidades. E aí aproveitar e deixar sua mensagem pra gente. Ou pode entrar no Instagram, no Facebook, LinkedIn. E mesmo na página da Unisoma, que é unisoma.com.br. Qualquer coisa, só colocar ali no Google Unisoma Inteligência Artificial, que a gente vai aparecer lá. Na página tem um formulário que você pode mandar com as suas dúvidas. Fala que é pro pessoal do Deep Talks que vai chegar aqui na gente. Bom, Adriano, conta aí pra mim. Quem que tá aqui hoje com a gente, sobre o que a gente vai falar? Vamos nessa. Eu sou o Adriano Tomás, especialista em negócios da Unisoma. E hoje, Mônica, né, como sempre, nosso Deep Talks tem esse objetivo de levar conhecimento, né, sobre inteligência artificial. E para expandir o tema hoje, nós vamos falar sobre problemas e aplicações de inteligência artificial na indústria de alimentos e bebidas. Então, e a Unisoma, né, só tem fera. Essa indústria tem particularidades muito interessantes, né? E na Unisoma a gente é muito expert nisso. E aí, por isso, nós trouxemos aqui hoje a Juliana Simões. Ela é formada em Matemática Aplicada e Computacional, mestre em Engenharia Elétrica pela Unicamp. Hoje ela é sócia e gerente executiva da Unisoma. Muito obrigado, muito legal ter você aqui no nosso Deep Talks. Tô muito bom. Aqui batendo esse legal demais. Com vocês hoje. Obrigado por aceitar nosso convite. E nosso outro convidado, o Luciano Moura. Muito bom, graduado em Matemática Aplicada e Computacional, mestre em Engenharia Elétrica também pela Unicamp. Hoje é sócio e diretor comercial da Unisoma. Mais uma vez, obrigado, Luciano, pela presença, pela disponibilidade. A gente sabe que é um cara concorrido, a gente tem que, né, gravar só no dia que dá, né, meu camarada? Isso é bom. Super gostoso Muito ser bom. Convidado novamente. Maravilha. Bom. Inclusive, né, terceira vez do Luciano aqui, né, segundo a tradição. Ele que pode consta pedir aí, música, né? talvez, Não sei, eu não sei, acho melhor não. Vamos discutir isso depois. Tá bom. Tá bom, tá bom. A gente troca uma ideia sobre isso. Maravilha. Eu vim com essa Mas expectativa. você viu que expectativa? Não, então, cara, eu não quero frustrar ninguém, não. Por favor, a gente vai deixar o espaço, então. Bora. Boa. Luciano, vamos aproveitar então e começar com você. Eu sei que você é da área comercial, né? Então você está sempre em contato aqui com clientes e, enfim, está conversando com todo mundo, sabendo o que está acontecendo aí no mercado. Queria que você contasse um pouquinho pra gente que aplicações de inteligência artificial existem nessa indústria de alimentos e bebidas. Tanto assim, coisas que você vê o pessoal usando já e que dão bom resultado e tal, quanto até, sei lá, aplicações potenciais, sabe? Do tipo, nossa, eu acho que isso aqui seria muito legal se, né, implementar na indústria, funcionar bem. Como é que você vê isso? Conta um pouco pra gente. Pô, muito legal falar dessa área, porque hoje você vê as empresas falando muito de transformação digital, né? Confluência. E uma característica dessa área de alimentos e bebidas é que eles despertaram para isso muito cedo. Então, a Unisoma tem 40 anos de mercado, quase 40 anos de mercado. Muito logo nos primeiros anos, a gente começou a tratar problemas na indústria de proteína animal, né? Então, acho que 89 foi nossa primeira aplicação, né? Foi, sim mesmo. Não é à toa, todo o meu respeito para quem faz planejamento, para quem toma decisões nessa indústria, porque é um herói, né? Pegando, por exemplo, proteína animal aí como gancho,
A cadeia é extremamente complexa. Primeiro, é uma cadeia muito rápida, né? Você tem que tomar decisões muito rápidas com o seu produto, porque tem lá o tal do shelf life. Você pode perder... Tem o quê? O shelf life é o tempo em que o produto ele pode ser utilizado. É a vida útil, né? É a vida útil. Tá. É uma restrição importante nesse tipo de cadeia. Você tem que levar isso em claro. consideração. Prazo de validade, né? Você não pode Verdade. consumir se tiver Exato. vencido. Por exemplo, um lácteo, né? Um produto que é lácteo, é muito rápido mesmo, né? Para sair no mercado e logo vencer, né? Então, você não pode ficar muito tempo pensando na coisa, né? Você tem que se utilizar do conhecimento que você tem do negócio, do mercado, para fazer a cadeia andar. Então, a cadeia é rápida. Se não bastasse isso, ainda tem a característica de ser uma cadeia de desmonte. Bom, isso não é característica só de proteína animal, né? Se você pega alguns commodities agrícolas, milho. Soja, você está desmontando soja para fazer produto. Você está desmontando o milho, o leite. Você está desmontando o leite para fazer os seus derivados. Desmontar seria... Não usar ele, né? É isso. O que é desmontar? Eu sei desmontar um carro, mas, quer dizer, eu não sei não, mas Vamos eu entendo. Vamos lá. E é legal você falar de carro, porque são indústrias completamente diferentes. O carro você monta. Exato. Você vai pegando peças, você vai juntando para chegar no produto final. Sim. No caso da proteína animal e desses outros exemplos que eu citei, é o contrário. Você parte, vamos pensar na cadeia bovina ou avícola, enfim, você parte de uma ave inteira, você pode comercializá-la dessa maneira, mas você pode porcioná-la, você pode cortar a sua matéria-prima, que é um bicho, né? E dali você vai derivar os seus SKUs. Por que isso é tão complicado? Porque você tem geração de coprodutos ao longo desse processo. Que são dependentes, inclusive, também, né? Que são dependentes. O Eduardo comentou um pouco disso no episódio, falando de scheduling, né? Então, que legal. Então, ele falou um pouquinho sobre isso. Totalmente dependente, né, dessa cadeia. Exato. E aí você precisa estabelecer um balanço, não só em massa, como em custos. Porque você vai avançando nos seus processos. Então, imagina lá, você vai cortando uma peça. Você vai agregando custos, mas também valor de mercado. Você tem que tomar uma decisão de onde você para isso. Então, legal, eu estou aqui com um filé mignon. Eu faço um filé com cordão ou sem cordão? O filé com cordão tem um preço variável no mercado, né? É um mercado difícil. O filé sem cordão e o cordão também tem um preço. E você precisa balancear isso. Por isso que eu falo, esses caras são os heróis em tomar essas decisões empiricamente. E aí eu acho que tem uma primeira aplicação muito bacana, porque a gente desenvolveu um algoritmo que faz exatamente esse balanço e que vai aprendendo com isso. Olha que coisa interessante. Então ele sabe, o algoritmo, ele pega lá o animal, ele pega o soja inteiro e ele vai desmontando, olhando para todas as características da cadeia, suas capacidades, suas disponibilidades, o que está acontecendo no mercado, o que está sendo valorizado agora. Né? E é um mercado, como eu falei, é um mercado difícil. No avícola, por exemplo, a China gosta da ave inteira pequenininha. Né? O brasileiro consome mais partes. Então, em função do tipo de entrada da sua matéria-prima, você vai tomar decisões para onde você vai encaminhar isso. Outra aplicação interessante que a gente trabalhou foi relacionado ao empurrado e ao puxado dessa cadeia. Olha só, a gente fala muito isso, né? Que o ideal é que as cadeias sejam puxadas. Significa que ela deve ser guiada pela demanda. Então, você tem a demanda como referência e você vai voltando na cadeia até o abastecimento das plantas, né? E vai tomando essas decisões para atender melhor essa demanda. Você tem as cadeias que são empurradas. Aí a referência é ao contrário. É a disponibilidade de matéria-prima que você tem. E aí você vai levando isso. O que eu faço de melhor com o que eu tenho disponível dentro de casa? Essas cadeias que eu citei, elas são empurradas e puxadas ao mesmo tempo. Elas são puxadas para o produto principal, para aqueles SKUs que vendem mais, que são mais procurados no mercado, mas elas são empurradas necessariamente em relação aos coprodutos. Tá. E esses são muito variáveis, né? Super variáveis, né? Certo. Pelo mercado, na região, pelos clientes-chave e pelo preço. Pelo preço. Pelo tempo que isso
super variável, super difícil trabalhar com isso. O que a gente precisou desenhar aí? Precisou desenhar algoritmos que olhassem para a matéria-prima e dissessem, bom, eu tenho aqui lotes entrando com distribuições de peso muito diferentes. Essa é uma diferença no mercado também. O mercado olha muito para o peso médio. Então, ela trata lotes por um único número. E depois, né, vão compondo isso. A gente montou um algoritmo que ele olha para a distribuição dos pesos de entrada, soma isso aí, cria um conceito que a gente chamou de varal de pesos. E o algoritmo, ele consegue, através desse varal, linkar os diversos pesos que estão entrando com os diversos pesos que são necessários para fazer os SKUs. Então, você sabe, o algoritmo, ele descobre ali, já logo na entrada, quando está empurrando, bom, para isso que eu tenho disponível aqui, quais são os possíveis SKUs que eu posso fazer, e aí vai tomar essa decisão olhando para as características produtivas, logísticas da cadeia e para as características do mercado. Eu posso interromper só um pouquinho? Por favor, Eu adoro. Essa área avícola é uma área que eu trabalhei muitos anos, né? Tenho uma grande experiência aí. E quando eu comecei a trabalhar, é muito louco, né? Porque você compra o produto no mercado, você nunca imagina o que tem por trás, né? Como que foi toda a logística, todo o planejamento que teve para aquele produto estar ali no mercado. E aí, quando a gente levantava, eles falavam assim, agora eu preciso fazer um meio da asa de 30 a 40 gramas. E é assim mesmo, porque para exportação, o meinho da asa tem que ser nessa faixa. Agora eu te pergunto, qual é o frango que vai me gerar? Qual é o peso do frango que vai me gerar essa asa de 30 a 40 gramas? Tem que garantir isso. Ele tem que garantir isso. Tem que garantir esse peso. Então, é toda mesmo uma cadeia que é puxada, né? Em função de uma demanda. Então, a gente tem aí um sistema que é como que eu planejo essa demanda. Eu tenho que planejar bem, porque se a minha demanda já estiver planejada errado, se eu falar que eu preciso de muito a mais dessa meia da asinha, eu vou estar puxando uma coisa que é desnecessária. Você deu um exemplo muito específico, né? Mas, por exemplo, você está falando de planejamento integrado. Quer dizer, hoje, a solução que a Unisoma provê, ela olha para o todo, praticamente, né? Então, assim, quais são as dificuldades, por exemplo, né? O que você precisa ser... O que precisa ser considerado mesmo, levando em consideração para que esse planejamento, para esse projeto ser bem sucedido? Esse é o ponto, né? Você sabe o que tem que fazer. Agora, é muito controle. Como é que funciona isso? E todo mundo em função dos dados, né, Luciano? Porque assim... Aí entramos no nosso vilão da história, né? Tá começando a ser vilão do nosso Deep Talks. Vilão não, que isso? Não, é um vilão bom. A gente vai lá e, Protagonista. Okay. Tá bom, combinei. Melhor. Os números são muito importantes, né? Toda essa análise dos dados fazem sentido, porque em cima dos dados, o que a gente vai fazer todo esse planejamento, né? Os nossos algoritmos funcionam em cima das informações. Então, a demanda, para eu fazer um planejamento de demanda bem sucedido, os dados têm que estar ali coerente, né? Tem que estar... se eu tiver coisa muito suja, a pandemia foi um problema, né? Nesses dados, porque quando chegou a pandemia, mesmo a indústria alimentícia teve coisa que subiu, teve coisa que caiu, e aí como que eu replanejo? Né? Eu tive uma coisa que não era esperada. E eu tinha feito todo um planejamento ali para 2020. Como que a pandemia chegou e como que eu faço? Esse planejamento normalmente é de quanto tempo? Assim, dependendo, claro. Tem vários níveis, né, Adriano, de planejamento. Tanto que essas ferramentas que o Luciano tem comentado são ferramentas tanto no âmbito estratégico, que a gente está olhando para o ano à frente, olhando um planejamento mensal, mas olhando lá na frente. Depois eu tenho um planejamento mais estratégico, que eu estou olhando 3 meses à frente, então estou corrigindo conforme eu estou recebendo informação do mercado, eu já faço a correção e replanejo. Esse é o objetivo, né? Eu tenho uma puta ferramenta ali que é para me ajudar mesmo nesse replanejamento, é essa a função, para eu cada vez estar mais aderente, utilizar menos recurso, né? Esse é o nosso objetivo. E tenho também ferramentas operacionais, que vocês acho que falaram bastante nos schedulings ali, né? É verdade. No outro episódio. E porque a parte operacional também é uma coisa maluca, né? Olha, que eu tô ali no dia a dia, eles têm que mudar, eu tenho que replanejar, é uma coisa louca, é pra ontem. Que o Eduardo falou, né? Que tipo, você pede, fala, tem que vir um caminhão com frango tal hora, mas sei lá, chove, deu lama na estrada, o caminhão já não chega, e aí, né? Tipo, tem que mudar ali na hora, né? Que tá chegando pro abate, exatamente. Como que eu tomo essa decisão ali agora? Porque eu tô esperando aquele peso específico, porque eu vou produzir aquele produto. Era o que estava planejado, né? Como que eu replanejo? A gente até trabalhou, né, Lu, um tempo
para fazer com imagens, para fazer a previsão do peso melhor. Então, conforme a linha ia aparecendo, ia passando, tirava fotografia dos franguinhos para poder ter uma previsibilidade melhor do peso e eu replanejar ali nas próximas horas o que No eu... momento, o que quase. tá entrando Com o que está ali, entrando né? na linha mesmo de produção. Caramba. Esse Você sabe que você falou uma coisa aí que eu lembrei de uma história lá do começo, né? Que você falou essa coisa dos dados, de olhar para mais dados. E eu acho que essa questão da abrangência dos dados é muito importante nessa cadeia. Então, um conceito que, bom, enfim, é um estimador que existe, que é importante, que é a conversão, né, alimentar. Se você pensar nos custos da cadeia, ração... É de 70% para mais, mais de né? 60% do custo dessa cadeia. Quando você está falando, por exemplo, do avícola, né? Isso. Então, muitas decisões são tomadas olhando para esse custo isoladamente, tá? Parece realmente fazer muito sentido. Então, você olha para a conversão, você fala, bom, legal, eu estou dando aqui ração, como é que isso está se transformando em quilos, em peso no animal? E aí, em função dessa taxa, você toma a decisão do que você vai abater ou não. O que acontecia na avícola era que as fêmeas, elas entravam num regime, né, estático antes dos machos. Ou seja, você dá ração e elas não ganham peso. Ela come, né? Ela consome bastante, mas não ganha peso. Então, ali, eu tô só gastando com ela, né? Qual que é a decisão intuitiva? Bom, eu vou abater os lotes de fêmeas mais cedo, né? Trabalho isso. Por quê? Porque os machos estão ganhando peso, né? Parece fazer muito sentido. Bom, o trabalho que a gente fez, nesse caso, foi olhar não só para esse estimador, mas começar a olhar outras curvas. Olhar mortalidade, crescimento, consumo de peso, qualidade do avicultor, porque lotes semelhantes tinham características diferentes quando eles vinham de avicultores diferentes. E começamos a olhar outros dados da cadeia. Então, o que eu posso não fazer em cada planta? Quais são as minhas limitações técnicas? O que o mercado está pedindo naquele momento? E quando a gente juntou essa batelada de dados para tomar essa mesma decisão de abate, mas não olhando só para a conversão, olhando para todos os dados dessa cadeia, mudou essa história. Mudou completamente. E o algoritmo começou a apontar um equilíbrio muito maior nos abates, né? Então, uma das consequências a gente diminuiu a esperança de vida dos lotes de macho, né? Eles começaram a ser abatidos antes. Só que a outra consequência é que essas empresas começaram a ganhar muito mais dinheiro, porque a entrada de animais, de matéria-prima, estava muito mais aderente com aquilo que o mercado estava pedindo naquele momento. Esse que você falou, desculpa, esse que vocês falaram sobre ração. Porque vocês estão olhando para a indústria, né? Então, quando chega um animal, até aquele momento que o animal chega para o abate, a ração já foi. Já foi. Vocês planejam também a ração nos produtores, né? Nos criadores, é isso? Isso. Legal. A gente tem todo esse planejamento. Tanto para a gente poder fazer a previsão de crescimento, a gente também tem essa previsão de quanto de ração que ele vai usar. E a ração é super complexa. Assim, tem uma ração que é no início da vida, outra que é no meio, outra que é no final. A gente fala bastante para estudantes, né? Então, nosso Deep Talks aqui também tem esse intuito de levar esse conhecimento para quem está se formando ali. E esse é um problema comum, né? Aquela mistura da ração, a gente vê isso clássico, né? Nos livros lá de otimização. Problema de... Exatamente. E tem também, eu imagino que seja muito mais complexo, até porque você colocou um ponto que eu nunca tinha visto, por exemplo, que é o lance da maturidade do animal, né? Então, você sempre olha... O problema do livro é sempre muito bonito, né? Eu tenho milho, cevada, aveia e blá, 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 e eu tenho que dar pro... Mas, espera aí, eu tenho uma idade, né? Do animal. Não é só a questão do preço de que tem os componentes, as vitaminas, né? Eu tenho a idade do animal. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Muito interessante. É isso mesmo. É muito legal. E o Luciano estava contando, né? Essa questão mesmo de quem eu abato. A gente quebrou um paradigma mesmo nas empresas, né? Quando a gente chegou falando assim, essa fêmea, abate ela com essa idade. Eles tinham um limite de corte, assim, que era muito brusco. Daqui eu não abato mais fêmea, sabe? Até essa idade. Só que tem alguns integrados, né? Alguns avicultores que manejam muito bem ali seu aviário, e a fêmea ela é uma fêmea boa. Ela tem um desenvolvimento que nem se fosse um macho ali.
Então, por que não abater essa fêmea mais tarde, né? Já que o mercado está me pedindo uma demanda que aquela fêmea vai ser boa. O sistema, ele está fazendo toda essa conta e levando isso em consideração. De que aquilo é rentável, porque o que vai me gerar de produto lá na frente, na demanda para eu atender, tá fechando a conta, né? Eu estou otimizando. Então, vocês estão trazendo agora um caso um caso bem sucedido, porque vocês olharam para toda a cadeia. E aí olharam para os nossos amigos, não são mais vilões, tá? Os dados. Senão ela me pega depois. São nossos amigos agora, porque nós os temos, né? Então a gente sabe controlar. Não, mas eu concordo com você que de vez em quando é vilão. Eu gostei do protagonista ali. Porque protagonista pode ser verdade, ruim, é verdade. né? Então, beleza. Depende do roteiro da história. Pode mas ser é interessante. Um filme de terror, né? Pode ser um filme de terror. A gente espera que não, né, Luciano? Não, por favor. Eu tô achando legal que vocês estão falando aí de planejamento integrado e tal, que é muito visto, pelo que eu entendo, na parte de modelagem matemática e otimização, etc. Os modelos mais prescritivos. Mas vocês também estão falando, a demanda do mercado e tal, que a gente tem, para fazer esse planejamento, você tem que já ter uma ideia da demanda lá na frente, né? E aí, eu acho que entra uma coisa que é a minha área, tá? Tô puxando a sardinha pro meu lado. Sim, estou. Que daí é você fazer a previsão, né? Você tem que ter uma previsão de demanda, uma previsão, enfim, de várias coisas, aparentemente. É isso que eu tô pensando. Tem outras coisas também. Então, queria saber um pouquinho. Falar um pouquinho dos modelos estatísticos. Os modelos preditivos, Os modelos preditivos são muitos, Chega de Mônica. falar sobre matemática, gente, que isso? Não deixa de ser, né? A lógica é... Não, mas eu acho legal que é isso, né? Tipo, não precisa ser só prescritivo, né? Que é esse de otimização, planejamento, etc. Nem só o preditivo, que é fazer uma... Dá para você integrar as coisas. Totalmente, E o ganho com isso é muito grande. E é necessário. E é necessário, né? Eu tenho uma coisa legal para comentar que eu acho especial nesse tipo de cadeia. Porque é legal, sim, a gente já trabalhou muito a previsão de demanda, ok? Hoje a gente consegue fazer isso melhor do que fazia lá no começo, né? A gente está falando de coisas que começaram a ser trabalhadas no finalzinho da década de 80, né? E se naquela época já dava para produzir isso, que a gente comentou, imagina agora, né? Que você tem um poder computacional aí muito maior, né? À disposição e tal. Mas uma coisa legal dessa cadeia a gente não só faz previsão da demanda, como tem que fazer a previsão de disponibilidade da matéria-prima. Sim. E não é só uma quantidade, porque, novamente, em cadeias de proteína animal, a matéria-prima, ela tem qualidades. Então, você pega o boi, ele tem lá o manejo, tem habilitação, tem capa de gordura, tem número de dentes. E aí vai. A gente faz a previsão disso discretizado nas qualidades. Então, vai dizer quanto é que a gente vai ter daquela matéria-prima, daquele boi, naquela qualidade. Porque é isso que importa para depois você determinar a cadeia. Então, assim, a gente faz primeiro a previsão do que será. Então, olhando lá no produtor ainda, olhando lá o que tem no mercado, o que será essa entrada de matéria-prima. Mas a gente também faz o que deveria ser. Né? Então, eu estava falando lá de empurrar a cadeia, aqui tem também a visão de puxar a cadeia. Então, para essa configuração de demanda, para o que o mercado está demandando hoje, qual seria a entrada de matéria-prima nas suas qualidades ideal para atender essa demanda? Eu imagino que isso, a Juliana comentou, que pandemia ou movimentos extremamente brutais ali que mexem com tudo, né? Eu imagino que esse é um dos modelos mais afetados, né? Essa questão da você prever alguma coisa, né? Da previsibilidade. Conta assim um caso, se puder, lógico, se tiver alguma coisa aí que vocês fizeram justamente para tratar esse problema, né? Que foi feito durante a pandemia, para tratar como que vocês agiram durante esse período, né? Sabendo até que a gente não sabia quando que a gente ia voltar à vida talvez normal, ou seja, pré-pandemia, né? A gente não sabe ainda quando que isso vai acontecer 100%, né? Como é que vocês trataram isso? Como vocês estão tratando desse problema? Esses modelos, né, Adriano, eles sempre eles são corrigidos, né? Eu falei na pandemia, mas a gente teve um sistema instalado numa empresa para poder fazer essa previsão mesmo do peso do frango,
que naquela época ele já fazia uma correção até meio que automatizada, sabe? Tinha um algoritmo que ia estudando, e porque assim, você tem esse peso real, né? Então daí você já faz o balanço e já faz a correção no modelo, dados os dados que estão entrando, né? Se a gente tem essa massa de dados bem estruturada, é bem legal de ter um modelo inteligente ali para estar olhando e estar fazendo essas correções. Então, sempre foi nessa ideia. A gente ainda aceita a opinião de alguém que está olhando ali, está vendo o que está acontecendo no mercado, que ele vai ser mais inteligente do que um algoritmo que está baseado em dados, né? Eu preciso de dados. Uma pandemia veio muito diferente, né? Então, às vezes, o modelo não consegue rapidamente já responder. Ele precisa o modelo ele se baseia muito no histórico. Né? E se você tem todo um histórico normal e, de repente, chega uma coisa que a gente chama de anomalia, né? Algo completamente fora, né, do esperado, o modelo realmente não consegue trabalhar com isso. Aí tem que entrar alguém para interferir. Alguém que tá ali. Mas conforme vai tendo dados, ele vai conseguindo se ajustar, né? Mas olha o que aconteceu nessa fase, né, da pandemia. A história passou a não explicar essa fase. Exato. E essa fase não vai explicar o que está vindo o futuro, né? Pós-pandemia. Então, um problemão. Eu gosto muito de pensar o seguinte, que a estatística, o algoritmo de previsão, ele é mais um artefato para a decisão. Ele não é único. Perfeito. Ele não é o único instrumento. Então, uma coisa que aconteceu durante esse período foi também dar peso para a colaboração. Então, tentar juntar aquilo que vem da história, ainda que, né, perdeu bastante Teve uma curva diferente aí, né? Mas tentar balancear isso com a colaboração de quem está no campo, de quem está vendo a coisa acontecer, de quem está relacionado com aquilo. E aí chegar num consenso, né? Chegar num plano. Aí você tocou no assunto antes sobre tecnologia, né? O que é a tecnologia hoje, diferentemente do que vocês fizeram lá na década de 80, né? No final da década de 80. E justamente nessa parte de alimentar isso de forma mais rápida, né? Você ter os dados na sua mão de uma forma mais rápida que consiga alimentar o seu modelo, que consiga trazer mais acurácia. Porque antes vocês não tinham isso. Como é que... Quer dizer, tinha numa outra escala, né? E esse é o ponto que eu queria perguntar. Como é que funcionava antes, assim, para você ter essa habilidade de hoje... Você tem lá vários dados, várias inferências ali que você pode falar, bom, agora o modelo automaticamente já está pronto, já se ajusta. Como é que era antes? Acho que não era todo mundo que tinha os dados tão estruturados, né, Luciano? Às vezes a gente precisava ter um trabalho inicial de estruturar esses dados para daí começar o trabalho, né? Todos esses modelos que a gente falou, você falou muito da previsibilidade, mas praticamente todos os modelos têm uma parte ali de previsão que vai ajudar nos modelos prescritivos para estar dando a melhor solução ali de planejamento, né? Então, assim, se a gente não tem esses dados estruturados, o primeiro trabalho da Unisoma, quando chega... ajudar a estruturar, a pedir o que vai ser necessário ali para a gente depois começar o trabalho, né? E eu diria, então, que vamos categorizar aqui. A Unisoma é boa de fazer isso porque ela sabe fazer isso já há muito tempo nessa estruturação desses dados, né? Assim, a utilização de técnicas, claro, tá na expertise de vocês e tudo mais, mas acho que a essência da coisa ali é como tratar esses dados e como introduzir o que vocês precisam mesmo para essas ferramentas, né? Para alimentação dos modelos, né? Acho que esse é o diferencial. É o diferencial, nosso, né? não? Eu acho que sim. Puxando a sardinha um pouquinho, né? Não poderia deixar de fazer isso. Sim, eu concordo plenamente com você. Maravilha. Tá vendo? Não sou só eu da área comercial. Eu tava aqui pensando assim que né, você fez uma cara, olhou pro Adriano com uma cara de nossa, eu acho que eu vou chamar o Adriano para trabalhar aqui comigo. Não, mas é que é muito interessante, né? Eu, pelo menos, estudo otimização já há um tempo e como eu falei, né? Brinquei aqui que tinha uns problemas clássicos e quando a gente... Falando um pouquinho agora pro público que não é tão aprofundado no assunto, né? Então, quando você tem um estudante, uma pessoa que está pesquisando, está aprendendo isso, né? Para dar uma importância, de fato, não só para um tipo de modelo, mas para uma integração como toda, né? Então, vocês estão falando aqui de um problema na indústria que já é tratado há muito tempo, na indústria de alimentos e bebidas, e que para você atuar plenamente, você tem que ter um conjunto ali de ferramentas e de ideias que não é uma coisa só, né? É uma coisa muito legal isso vocês trazerem pra gente. Você tem que ser capaz de olhar o todo. O todo, né? Repito,
Hoje é mais fácil fazer isso, porque você tem poder computacional, você consegue... A gente já teve cenários de milhões de variáveis, milhões de restrições, milhões... que se resolve em minutos, né? Fantástico. Impensável, né? Impensável. Algum tempo atrás. Antigamente, com certeza. E essa é a beleza do que nós temos hoje, né? De ferramentas, né? Inteligência artificial e todas as ferramentas que nós temos que abordam esses problemas hoje de uma maneira até simplificada, né? Do que a gente fazia antes. Isso é muito legal. Aproveitando, você falou que a beleza da inteligência artificial, a Juliana falou uma coisa aqui que, para mim, é algo muito legal mesmo dessa análise de dados, ciência de dados, inteligência artificial e tal. Você falou que antes, né, o abate das fêmeas era feito com essa idade, ponto, nem pensar. Né? A regra, né? E aí agora você... não, desse produtor dá para esperar um pouco mais, ou daquele produtor tem que ser um pouco antes. Então, assim, essa coisa de individualizar, né? De você conseguir chegar num detalhe maior, que eu acho que é muito legal, né? A gente consegue, em vez de ter uma regra só geral zona, você consegue ir lá e ver, olha, nesse caso isso, naquele caso, não sei o que. O sistema, Mônica, quando a gente desenha, a gente costuma deixar ele bem aberto, assim, dependendo do detalhe que o nosso cliente tenha para imputar a informação lá dentro, ele vai conseguir... De novo, depende dos dados. Sim. Mas porque, assim, é que nem a gente fala, lá dentro do planejamento, se ele quiser saber, assim, aquela fêmea, naquele peso, daquela qualidade, não sei o quê, tem um monte daquela alimentação, porque tem também a alimentação que ela recebe, se é vegetal, animal. A gente conseguiria, se chegar essa informação, e ele desenhar todo o fluxo dentro do frigorífico, a gente consegue saber, assim, exatamente aquela linha, que produto que vai fazer. A gente consegue ter toda essa rastreabilidade, sabe? É bem legal mesmo. Não, com certeza. Mas aí você está falando de uma cadeia que é puxada, ou não? Porque como você está esperando alguma coisa. Eu estou esperando, Adriano, e assim, o sistema está baseado numa demanda para ele puxar. Só que daí, em função daquela oferta que está me chegando, que também pode ser uma previsão, ou se ele já tem, né? Já acertei da semana seguinte, ele já está meio certo do que vai chegar. Em cima daquilo que eu sei que está chegando, eu também vou otimizar ali para frente, para poder saber naquela próxima semana o que vai estar acontecendo ali dentro do frigorífico. Novamente, é puxado e empurrado. É empurrado. Ela espera um perfil e ela prevê já um perfil. Vou contar curioso. Uma história da indústria de bebidas. Até um projeto que a gente trabalhou junto, né, Luciano? Na parte de sucos, que tem toda a blindagem. É porque a gente está falando assim, né, a gente vê toda essa estruturação de dados. Se não tem, a gente precisa, porque sem isso estruturado, a gente não vai ter o modelo. A gente vai lá e entende todo o processo, né? Eu falo que é isso que brilha meus olhos quando eu vou num cliente novo. Os olhos das pessoas brilham para cada coisinha. Isso é muito legal, Ainda né? bem, né? Ainda bem, né? Porque se todo mundo gostasse só da mesma coisa... Ia dar briga. A minha formação é matemática, né? Então, assim, eu sempre quis, desde que eu me conheço por gente ali, queria ver né? Onde que eu utilizo isso, né? Porque todo mundo falava assim, você vai ser professora de matemática? Não desmerecendo, porque minha mãe é professora de matemática e eu amo, e eu tenho todo esse ar professoral também, mas eu queria ver essa matemática na prática, né? E falar que você vai ser professora restringir demais, né? Exatamente. Porque tem muita coisa que dá para fazer. Não só Juliana, eu fui num evento ontem e eu comentei isso. Olha, eu sou formado em matemática. E quem eu estava conversando, ele colocou a mão no meu ombro e falou, mas a gente não acerta sempre. Ai, gente. E aí, além dessa estruturação de dados, a gente tem todo esse conhecimento, né? Que toda isso que a gente já viveu, né? Nossa experiência permite fazer lá esse levantamento no cliente, né? E eu lembro nessa área de sucos, a gente levantou tudo. A gente fez um modelo mesmo, porque lá no suco tem que fazer toda a blendagem, né? Nos tanques. É uma complexidade também. Eu tenho que saber o que eu preciso da cadeia, né? Do que eu preciso ali dos suprimentos para poder fazer esses sucos. E às vezes ele não consegue, a gente até já determinava, vai estar faltando essa matéria-prima aqui, porque eu não vou conseguir atender essa demanda, porque vai estar me faltando aqui. Muitas matérias-primas demoram para chegar, né? São coisas importadas, então tem tudo isso para ser planejado.
E aí eles viraram pra gente e falaram assim, olha, eu queria apresentar pra vocês lá a empresa que faz as embalagens dos meus sucos pra vocês. Já, vamos lá conhecer, super legal, né? Vou conhecer mais uma outra empresa que planeja a embalagem pra eles. Beleza? E muito interessante, é super legal. Eles falam assim, porque eu queria que vocês colocassem isso lá no sistema, mas colocasse o quê? Não, porque não é... Quando eu vou fazer as embalagens do suco, não é toda a embalagem que eu consigo fazer, sabe? Se você falar assim, é uma otimização, porque ele vai comprar rolos de embalagem. E qual é a combinação das embalagens, né? Dos suquinhos mesmo, que eu vou ter naquele rolo que vai me otimizar, porque tem uma demanda também puxando. E tem combinação de cores, Adriano, lá, das embalagens. Leite, né? Que as embalagens são iguais. Não, você tem aqui maracujá, uva, morango. Uvinha, maracujazinho. Eu tava pensando no tamanho. Eu também tava pensando no tamanho. Mas tem tem as cores mesmo, por conta da fruta e tal. O padrão visual. E aí você tem que fazer uma combinação geométrica desses padrões no rolo para cortar. E aí, quanto que ele compra de rolo? Ele queria saber, ele queria que o nosso sistema, que estava fazendo o planejamento só da produção, também dissesse para eles qual rolo, em qual combinação de SKUs que a gente tinha que fazer ali. Aí a gente, isso aqui é um outro modelo só para, em cima da demanda que eu tenho que vai ser atendida, qual é a combinação que eu vou estar fazendo ali, né? Então, a gente teve que derivar, teve que escrever um algoritmo muito parecido com um modelo de corte, né? Porque, vamos lá, essa empresa, ela cobra por mudança de setup das facas de verdade. corte. Mudou então, faca tinha esse desafio, ou seja, representar todas aquelas embalagens da demanda no menor número possível de trocas. Então, a gente teve que escrever um algoritmo para fazer essas combinações, escrever essas combinações de uma forma inteligente, e isso era uma das entradas para o modelo. Isso era só para resolver uma questão de qualidade de entrada. Da uma informação. Um input. Ou seja, um modelo para resolver um caso. Vocês falaram de padronização Agora eu lembrei de um caso muito curioso. O meu filho, a gente compra uma determinada marca de sucos, desses de caixinha, e tem um que você abre a caixinha e está escrito Oi. Só aquele. Sério? Eu lembrei agora do caso. Que você abre e está escrito Oi. E ele fica procurando nos outros. E não tem, ou seja, agora eu vi onde que isso entra. Eu preciso marcar aquele Oi daquele sabor, porque é só naquele sabor que tem o Oi. Na abinha do suco. É uma das linhas desse algoritmo. Print Oi. Print Oi, ótimo. Mas você vê como é que é. Por isso que é legal até a metodologia que a gente trabalha, né? De ver, falar assim, esse problema é interessante, né? Vai agregar ali no input de uma informação de planejamento. Vamos priorizá-lo nesse momento? Então, vamos trabalhar com isso, mas o que a gente tira também? Então, é toda essa negociação que a gente faz, porque a gente já acertou um escopo, né? A gente não tinha previsão. Não tinha essa previsão desse algoritmo que a gente tinha que fazer a mais, né? Ali dentro do nosso modelo. Mas isso é um exemplo de como as coisas... Como as características dos problemas vêm mudando, né? Como eles passam a ser cada vez mais multidisciplinares. E mais integrados. Acho que isso demonstra bem, né? O que vocês trouxeram hoje pra gente aqui, além de nos mostrar um pouco dessa indústria e das aplicações, mostra quanto mais a gente precisa desse domínio de tecnologias, não é uma técnica. Não é, exato. Isso é muito bacana. É um conhecimento bem amplo, bem geral, até porque você começa resolvendo um problema, no meio do caminho aparece outro. Né? E você tem que resolver. Que você tem que resolver. E que não tem manual em lugar nenhum, e que você tem que pensar. E ele não sabe, né? Você vê, ele fala assim, não, gente, mas é só isso. É um PROC V no Excel, um PROC V no Excel. É difícil, né? Ele não tem essa noção, né? De que tem todo uma complexidade ali por trás. Ali, né? Bom, maravilha. Nosso tempo aqui se esgotou. Pena. A gente nem falou nada de logística. Não, então, mas... Guardemos. Beleza, fica para um próximo episódio. A gente chama sempre. Já fica de sugestão aí, né? Legal. Essa parte da logística é super importante também nesse abastecimento, né? De toda essa cadeia aí. Tem muita coisa pra gente falar. Tem mais coisa ainda para falar. Né? É aquele negócio, começa a resolver aparece outro. Aqui no Deep Talks também. Não. Aqui no Deep Talks também. A gente começa a falar um negócio, já entra outra. A cadeia vai. Então, mas a gente tem o tempo mesmo. E com certeza nós vamos falar de... voltar a esse assunto. De cadeia, com certeza.
Legal. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, então. De novo, mais uma vez falando, vocês ficaram com dúvidas, né? Tem perguntas aqui para os dois, pode mandar. Você viu que eles já estão a fim de voltar aqui, então mandem as perguntas que a gente passa para eles ou chama aqui para responder. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, enfim, a gente está super aberto a ouvir. Como eu falei lá no começo, a gente quer construir esse canal junto com vocês, para vocês, com coisas que sejam interessantes realmente para o nosso público. Então, você está aqui no YouTube, vai aqui na caixinha de comentários do vídeo, deixa a sua mensagem lá pra gente, se inscreve no canal, não se esqueça, canal da Unisoma, para você estar ligado nas nossas novidades. Se você está no Spotify, pode procurar a gente nas outras redes sociais para entrar em contato. No YouTube, inclusive, né? Aproveita, se inscreve no canal da Unisoma lá. Ou Instagram, Facebook, LinkedIn. A Unisoma está presente em todas elas. E tem ainda o site. Que eu queria reforçar também do site, os artigos, tá? Muito bom. É verdade, também tem lá. Sim, verdade. Porque no site da Unisoma a gente tem um blog da Unisoma que sempre traz artigos sobre esse assunto. Vários assuntos, mas esse né? também. E especificamente do que a gente tratou hoje, que é a inteligência artificial na indústria de alimentos e bebidas. A gente até... Vamos pedir para o pessoal, né? Sim, alguns artigos mais interessantes. Deixa aqui nos comentários do YouTube. Então, de novo, se você está no Spotify, tem interesse, dá uma passadinha lá no YouTube que vai estar os principais artigos lá. Certo? Muito bom. É isso. Esqueci aí, alguma pessoal. coisa? Falei tudo? Falou tudo, muito bem. Muito então, bom. beleza, gente. A gente se encontra na próxima. Obrigada novamente, Luciana. Obrigado, pessoal. Juliana. Muito bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até mais. Valeu, tchau.